Que dá para esperar desse Santos de 2026, que depois de muito tempo começa a temporada com o mesmo técnico do ano anterior, contratou um dos melhores centroavantes existentes no país, que não vive bom momento, e tem o melhor camisa 10 do planeta, que é o Neymar, sendo totalmente imparcial e que está voltando de contusão. Será que dá para pensar em título? Será que dá para ficar preocupado com rebaixamento de novo? Será que o ano vai passar sem lá muitas emoções? Vou dar meus 4 palpites para as 4 competições que o Santos faz esse ano e convido você a nos comentários deixar os seus palpites e, claro, deixa seu like, deixa a sua inscrição aqui no meu canal do Santos. Bom, como eu falei, 4 competições, a primeira delas começa já sábado que vem. Das 4 competições que o Santos vai jogar esse ano, para mim, a mais perigosa é a do Paulista. São menos jogos esse ano na primeira fase, só 8. Temos 3 clássicos nessas 8 rodadas. Temos 2 outros jogos que são contra times que estão na primeira divisão ou brigando para voltar à primeira divisão. O Santos tem pouquíssimo tempo de preparo e não tem suas principais peças à disposição logo de cara. E aí eu tô falando tanto do Neymar como do Gabigol, porque o Gabigol pode precisar de um tempinho a mais para se preparar, fora as negociações que estão em andamento, como o Loyola, o Rony, que talvez não estejam ainda concretizadas no início ou nas primeiras rodadas do Paulista. E esse é um ponto perigoso. Onde fica a minha esperança que no Paulista a gente não vai passar aperto? Fica no trabalho do Vojvoda. Ele encontrou um time base no final do ano passado, tem algumas peças que para o Paulista conseguem render o suficiente, mas se eu pudesse, eu entregaria um Campeonato Paulista, por mais que isso possa parecer pequeno em termos de mentalidade, eu apenas me manteria na fase de grupos. Não classificaria e nem brigaria contra o rebaixamento. Por quê? Porque essas datas que sobram para o Santos vão ajudar para a gente poder disputar as competições onde eu realmente acho que temos alguma chance de fazer algo melhor do que a gente vinha fazendo nos outros anos. A primeira, que eu acho que a gente tem que fazer algo melhor, é a Copa do Brasil. O que a gente fez no ano passado foi inadmissível. Não dá para o Santos, por pior que fosse o elenco, ser eliminado logo na primeira chave de mata-mata que a gente disputou. Esse ano tem que fazer algo mínimo de quartas de final, idealmente, óbvio, um título, mas eu acho pouco provável, apesar que é um torneio de mata-mata, mas eu acho que se o Santos chega numa quartas, uma semifinal, estaria muito bem entregue, não só em termos de desempenho, para o time que existe hoje, eu não sei como é que esse time vai se comportar ao longo da temporada, mas hoje, para mim, Copa do Brasil seria algo próximo de uma semifinal. Não acho que o Santos tenha tanto time assim para disputar a Copa do Brasil até a sua final. Vai depender de muitos encaixes, tabelas, esse tipo de coisa. Mas numa primeira análise, acho que se chegar numa semifinal, tá super de bom tamanho. Na Copa Sul-Americana, aí o meu negócio é diferente. A Sul-Americana não é que o Santos tenha obrigação de vencer, porque eu acho que isso é muito distante da realidade que o Santos tem hoje. O Santos não tem um time hoje formatado e pronto para falar que iremos brigar pelo título. Isso não dá para falar nesse momento, com um dia de treino. Se chegam as peças que estão para chegar, se o Neymar rende mais do que rendeu na temporada passada, se o Gabigol encaixa, se o revezamento do elenco nos traz uma surpresa, o Tassiano faz uma boa temporada, não só um último jogo contra o rebaixamento igual ele fez no ano passado, dá para imaginar que o Santos com um elenco um pouquinho mais equilibrado consiga resultados melhores. A Sul-Americana, apesar de estar num formato e numa disputa mais forte do que nos outros anos, eu acho que é um torneio acessível para o Santos brigar por uma vaga na final. Vai depender, claro, demais de como as coisas funcionarem nas outras competições, porque se no brasileiro começa a ir muito mal, a pressão começa a girar em cima do brasileiro, você tira a atenção da Copa da Sul-Americana, se na Copa do Brasil você vai mal, gera uma pressão adicional para que a Sul-Americana vire o grande troféu do ano e assim vai. Mas em termos, olhando isoladamente cada uma das 4 competições que o Santos vai jogar, o Paulista, para mim, é o mais arriscado. A Copa do Brasil é acessível de se chegar a uma quartas de final, talvez até uma semifinal, mas a Copa Sul-Americana a gente deveria colocar muito foco para tentar entrar para ganhar. Focar realmente em ter resultados bons na Copa Sul-Americana, porque é um título acessível.
os times no meio da temporada vão perdendo força, vão perdendo interesse e a gente pode sim ter muita possibilidade de chegar numa final dessa competição, que para mim vai ser o único título na temporada plausível do santista sonhar que vai disputar. Porque o Campeonato Brasileiro acho que é um torneio ainda muito distante para as nossas pretensões em termos de montagem de elenco. O Santos hoje, mal e mal, tem 11 titulares. Um Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, ainda mais num ano que vai ter Paulista junto com o Brasileiro, uma coisa atropelando a outra, Copa do Mundo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o Santos jogando Sul-Americano e Copa do Brasil, você precisa ter um elenco não só numeroso, mas qualificado, ou pelo menos todo mundo jogando mais ou menos no mesmo nível. E isso o Santos não tem. O Santos sofre quando faz substituições. Podemos ter um trabalho diferente do Vojvoda que vai ganhando corpo ao longo da temporada? Podemos, e é o que eu espero de verdade. E por isso que eu falei no primeiro tema do Campeonato Paulista que eu não ficaria frustrado se o Santos não fosse até uma final de Campeonato Paulista para utilizar melhor os espaços deixados por essas datas. Tá certo que assim, as 4 datas que ele salvaria e não ia à semifinal, talvez não vão mexer tanto o ponteiro ao longo do ano, mas é uma estratégia que eu utilizaria pensando principalmente na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, qual que é o grande negócio? Jogar para estar numa busca de vaga na Libertadores. Essa tem que ser uma ambição do Santos. O Santos não pode nem cogitar passar mais um ano brigando contra rebaixamento, ainda mais com esse time que está sendo montado. Não porque o time é espetacular, mas porque tem um investimento de novo muito pesado. O Santos precisa colher frutos não só financeiros, mas também técnicos desses investimentos que têm sido feitos, porque senão daqui a pouco a conta que já não fecha hoje vai demorar muito mais para fechar. Tem o fator Neymar, onde eu me apoio dentro de campo para que as coisas aconteçam de uma forma diferente do que vieram acontecendo nos últimos anos. Tem o fator Vojvoda, que é o alento que eu tenho de você ter um técnico que realmente sabe o que está fazendo e vem do trabalho da temporada passada e que dá mais repertório com peças novas para que ele possa montar um time melhor. O Santos saiu de 2025 com uma perspectiva de que pode fazer coisa melhor. Tá longe de ser um dos favoritos da temporada, mesmo com Neymar e Gabigol, porque os dois a gente tem que ver qual versão deles vai atuar na temporada 2026. Mas eu acho que para um início de temporada diferente dos outros, o Santos começa melhor. Acho que a gente vai passar menos apuro do que passamos nos outros anos, mas precisa levar as competições a sério. Principalmente o Paulista, pela questão de temperatura e controle da temporada. Um paulista mediano, por mais que seja frustrante, não gera preocupação com relação a brasileiro e projeção para Sul-Americana ou Copa do Brasil. Um paulista que a gente briga contra o rebaixamento quebra essa aura que a gente tem hoje de que pode ter dias melhores. Mas eu acredito fielmente que paulista com um bom encaixe de tabela dá para beliscar alguma coisa, apesar que eu não focaria no Paulista, focaria apenas em me manter na primeira divisão aí do Paulista. Copa do Brasil, uma semifinal estaria de excelente tamanho. Sul-Americana, sim, tem que focar para buscar o título. E no Brasileiro, a ideia é que a gente lute por alguma vaga no GX, porque agora cada ano tem mais vaga da Libertadores para o Brasileiro, mas uma pré-Libertadores não seria de todo mal. Pensando até numa eventual manutenção do Neymar e do Gabigol para 2027. Mas essa é só a minha opinião. Conta para mim nos comentários o que você acha, se eu estou viajando, se você concorda comigo. Não esquece, dá o seu like, deixa o hype para mim aí também e se inscreve no meu canal do Santos e eu estou de volta no próximo episódio. Um abraço, tchau.